Bem-vindo ao nosso mundo encantado da Fofolândia. Neste vídeo, mergulharemos no universo dos filhotes de animais, onde a ternura encontra a curiosidade e a inocência se mistura com a aventura. Prepare-se para se deliciar com as imagens mais adoráveis e os momentos mais encantadores enquanto exploramos a jornada emocionante dos pequenos habitantes do reino animal. Dos brincalhões filhotes de cachorro aos ágeis gatinhos, dos adoráveis coelhinhos aos bebês pássaros em seu ninho, cada espécie tem sua própria história cativante para contar. Então, deixe-se envolver pela magia e pela doçura enquanto nos aventuramos no mundo dos filhotes de animais. Os filhotes de tigre são verdadeiramente adoráveis e fascinantes. Ao contrário de seus pais imponentes, esses pequenos felinos nascem cegos e desamparados, pesando aproximadamente meio quilo cada um. Suas mães, as tigresas, os protegem e nutrem com grande dedicação durante os primeiros meses de vida. Durante esse período, os filhotes permanecem escondidos em uma toca segura enquanto a mãe sai para caçar, retornando para amamentá-los e garantir seu desenvolvimento saudável. Uma curiosidade fascinante sobre a gestação de filhotes de tigre é a habilidade da tigresa em controlar o momento do nascimento. Ela é capaz de atrasar o parto por até uma semana se sentir que as condições não são ideais, como ameaças de predadores ou escassez de alimento. Isso mostra um instinto materno notável, onde a tigresa busca garantir o melhor ambiente possível para a sobrevivência de sua prole. Essa capacidade de adiamento do parto é única entre os felinos e ressalta a complexidade e adaptação impressionantes das estratégias reprodutivas no reino animal. Os filhotes de tigres brancos são uma maravilha da natureza, cuja raridade os torna ainda mais fascinantes. Nascidos de pais que carregam o gene recessivo responsável pela coloração branca, esses pequenos felinos são verdadeiras joias da vida selvagem. Assim como os filhotes de tigres laranjas, os filhotes de tigres brancos nascem cegos e totalmente dependentes de sua mãe tigresa. Não há como não se apaixonar com a beleza e fofura destes pequenos. Temos que aproveitar enquanto eles são pequenos para brincar com eles, pois em pouco tempo serão grandes animais com mais de 300 quilos e mais de 3 metros de comprimento. Os filhotes de lobo são simplesmente adoráveis em sua travessura e ternura. Esses pequenos caninos, conhecidos por sua pelagem fofa e olhos curiosos, são uma verdadeira maravilha da natureza. Nascendo em ninhadas, estes pequenos adoráveis são cuidadosamente protegidos e alimentados por sua mãe, que os ensina os segredos da vida na floresta desde pouca idade. Uma curiosidade dos filhotes de lobos é que eles nascem cegos e surdos. Essa condição é comum em muitos mamíferos recém-nascidos e serve como uma adaptação para protegê-los durante os estágios iniciais de desenvolvimento. Os lobinhos nascem em tocas subterrâneas, onde estão protegidos de predadores e de condições climáticas adversas. Dentro dessas tocas, a escuridão é predominante e os sons externos são abafados. Portanto, a falta de visão e audição imediatas não representa uma desvantagem significativa para os recém-nascidos.
As tundras geladas do Ártico são o lar das tocas de urso polar, onde as mães urso dão à luz aos seus filhotes durante o inverno rigoroso. Surpreendentemente, as mães urso polar dão à luz enquanto hibernam na toca, o que significa que os filhotes nascem em um ambiente de total escuridão. Ao nascerem, os filhotes de urso polar são pequenos e vulneráveis, pesando menos de 1 quilo e medindo cerca de 30 centímetros de comprimento. Eles nascem cegos e surdos, dependendo inteiramente da mãe para proteção e nutrição. Durante os primeiros meses de vida, os filhotes se aconchegam perto da mãe para se manterem aquecidos e são alimentados com o rico leite materno, essencial para seu crescimento rápido. Os filhotes de elefante, conhecidos como bezerros, são uma visão verdadeiramente inspiradora na natureza. Nascer em meio à imponência dos elefantes adultos e ao calor protetor do rebanho é uma experiência incrível para esses pequenos gigantes. Um fato notável sobre os filhotes de elefante é que eles nascem com um tamanho surpreendentemente grande e pesam cerca de 100 a 150 quilos ao nascer. Apesar dessa aparência robusta, os bezerros de elefante são incrivelmente frágeis nos primeiros dias de vida, dependendo inteiramente de sua mãe e do rebanho para proteção e orientação. Os filhotes de macacos são simplesmente adoráveis e cheios de energia, assim como seus pais. Nascendo em uma variedade de espécies e ambientes ao redor do mundo, esses pequenos primatas são uma fonte inesgotável de curiosidade e diversão. Eles são incrivelmente brincalhões e sociáveis. Passam grande parte de seu tempo brincando entre si, escalando árvores e explorando seu ambiente. Essas brincadeiras não apenas fortalecem os laços sociais entre os membros do grupo, mas também ajudam os filhotes a desenvolver suas habilidades motoras e cognitivas. Os filhotes de girafa, conhecidos como girafas jovens ou girafinhos, são verdadeiramente encantadores e têm uma jornada extraordinária pela frente desde o momento em que nascem. Nas alturas da savana africana, esses pequenos gigantes enfrentam desafios únicos enquanto se adaptam ao mundo em que vivem. Um dos fatos mais notáveis sobre os filhotes de girafa é que eles já nascem com uma altura impressionante, geralmente medindo cerca de 1,80 m de altura. Apesar de sua grande estatura, os girafinhos são incrivelmente frágeis nos primeiros dias de vida e, como tal, são alvos fáceis para predadores como leões, leopardos e hienas. Nos primeiros dias e semanas de vida, os filhotes de girafa são protegidos pela mãe e pelo rebanho. Eles são frequentemente vistos se escondendo entre as pernas das girafas adultas para se proteger de predadores em potencial. Os filhotes de canguru, conhecidos como joey, são algumas das criaturas mais adoráveis e fascinantes da Austrália.
Nascer em meio às vastas paisagens do Outback australiano apresenta desafios únicos para esses pequenos marsupiais, mas também é o começo de uma jornada incrível. Uma das características mais notáveis dos filhotes de canguru é que eles nascem em um estágio extremamente precoce de desenvolvimento, semelhante ao de outros marsupiais. Ao nascer, os joeys são minúsculos, cegos e praticamente sem pelo, medindo apenas alguns centímetros de comprimento. Após o nascimento, os filhotes de canguru fazem uma jornada incrível até a bolsa marsupial da mãe, onde continuarão seu desenvolvimento. Dentro da bolsa, os joey encontram um ambiente seguro e acolhedor, onde são nutridos pelo leite materno e protegidos do ambiente externo. Os filhotes de guepardo, também conhecidos como chitas, são uma das crias mais cativantes e emblemáticas do mundo animal. Originários das vastas planícies da África e algumas partes do Irã, os guepardos são famosos por sua velocidade incomparável e elegância singular. Os filhotes de guepardo nascem em ninhadas que variam de 1 a 6 filhotes, geralmente em tocas ou esconderijos seguros. Eles nascem cegos e indefesos, com uma camada de pelos cinza claros cobrindo seus corpos, adornados por uma coloração escura no rosto que serve para camuflagem. Uma curiosidade fascinante sobre os filhotes de guepardo é que, ao contrário de muitos outros felinos, eles têm uma taxa de mortalidade infantil muito alta, com até 90% dos filhotes não chegando à idade adulta. Isso se deve a uma série de fatores, incluindo predação por outros grandes carnívoros, doenças e competição com outras espécies. Os filhotes de zebra são alguns dos animais mais adoráveis e distintos das planícies africanas. Originários principalmente da África subsaariana, esses pequenos equinos listrados nascem em grupos sociais coesos e têm uma jornada fascinante pela frente desde o momento em que vêm ao mundo. Ao nascer, os filhotes de zebra são conhecidos como potros. Eles geralmente nascem durante a estação chuvosa, quando a vegetação é mais abundante, proporcionando uma fonte farta de alimento para a mãe e o recém-nascido. Os potros têm uma pelagem curta e macia, com listras características que já começam a se desenvolver desde o nascimento. Os filhotes de gorila são incrivelmente cativantes e têm uma dinâmica social única dentro de suas comunidades. Os gorilas são os maiores primatas do mundo, e os filhotes nascem bastante pequenos em relação ao tamanho dos adultos, o que os torna ainda mais adoráveis. Assim como em outras espécies de primatas, os filhotes de gorila dependem muito de suas mães nos primeiros anos de vida. Eles são carregados pelas mães, geralmente nas costas, por um período prolongado. Durante esse tempo, os filhotes são amamentados e recebem cuidados intensivos, incluindo limpeza e proteção.
Uma coisa interessante sobre os gorilas é que eles vivem em grupos sociais chamados de tropas, liderados por um macho dominante chamado de prateado. Os filhotes têm um papel importante na coesão do grupo, pois são cuidados não apenas por suas mães, mas por toda a comunidade. Outros membros do grupo podem ajudar a cuidar dos filhotes, ensinando-lhes habilidades sociais e garantindo sua segurança. Os filhotes de cisne, conhecidos como cygnets, são criaturas adoráveis e fascinantes. Eles nascem de ovos colocados por suas mães em ninhos construídos em áreas seguras próximas à água, como margens de lagos, rios ou lagoas. Ao contrário de alguns pássaros, os filhotes de cisne são precoces e podem nadar e se alimentar logo após o nascimento, embora ainda dependam muito dos cuidados e proteção dos pais, principalmente da mãe cisne. Eles são cobertos por uma penugem cinza ou marrom, que eventualmente será substituída por penas brancas características dos cisnes adultos. Os filhotes de cisne são muito ativos e curiosos desde pouca idade. Eles seguem seus pais pela água, aprendendo a procurar alimentos e se familiarizando com seu ambiente. Durante esse período, os pais ensinam aos filhotes importantes habilidades de sobrevivência, como encontrar alimentos adequados, evitar predadores e se comunicar com outros membros da família. Os filhotes de cavalo, conhecidos como potros, são animais adoráveis e fascinantes que nascem após uma gestação que dura cerca de 11 meses. Assim que nascem, os potros são capazes de ficar em pé e andar dentro de poucas horas, embora possam ser um pouco instáveis nos primeiros dias de vida. Durante as primeiras semanas, os potros dependem completamente do leite materno para sua nutrição. Eles são cuidados de perto pela mãe, que os protege e orienta enquanto começam a explorar o mundo ao seu redor. Os potros são extremamente curiosos e brincalhões, e passam muito tempo correndo, saltando e interagindo uns com os outros. A socialização também é importante para os potros. Eles aprendem a interagir não apenas com sua mãe, mas também com outros membros do grupo, se houver. Isso ajuda a desenvolver suas habilidades sociais e os prepara para a vida em um rebanho de cavalos. Os filhotes de tartarugas são criaturas fascinantes que enfrentam muitos desafios logo após o nascimento. O ciclo de vida das tartarugas marinhas, por exemplo, é particularmente notável. As tartarugas marinhas depositam seus ovos na areia das praias, onde eles incubam por um período que varia dependendo da espécie. Quando os filhotes estão prontos para eclodir, eles cavam para fora da areia e fazem seu caminho até o oceano. Uma única fêmea de tartaruga pode depositar entre 100 e 200 ovos em uma única ninhada, embora o número exato possa variar. No entanto, apenas uma pequena porcentagem desses ovos realmente eclodirá e dará origem a filhotes que chegarão ao mar.
Os suricatos são animais sociais que vivem em grupos familiares chamados de colônias. As fêmeas geralmente dão à luz a ninhadas de 2 a 5 filhotes após uma gestação de cerca de 11 semanas. Após o nascimento, os filhotes são cuidados pela mãe e por outros membros da colônia. Todos ajudam a proteger, alimentar e educar os filhotes. Os filhotes de suricato crescem e se desenvolvem rapidamente. Eles são muito ativos desde cedo, começando a explorar o mundo ao seu redor logo após saírem da toca. À medida que crescem, os filhotes aprendem habilidades essenciais para a sobrevivência, como procurar alimentos, vigiar o ambiente em busca de predadores e interagir socialmente com outros membros da colônia. Os filhotes de raposas, também conhecidos como filhotes ou cachorrinhos de raposa, são animais adoráveis e fascinantes que passam por um período de crescimento e desenvolvimento interessante. As raposas geralmente dão à luz a ninhadas de filhotes durante a primavera. O número de filhotes em uma ninhada pode variar dependendo da espécie de raposa e das condições do ambiente, mas geralmente varia de 4 a 6 filhotes. Os filhotes nascem cegos e surdos e dependem completamente dos cuidados da mãe nas primeiras semanas de vida. Por volta dos 3 a 4 meses de idade, os filhotes de raposa começam a se tornar mais independentes. Eles acompanham a mãe em suas caçadas e começam a explorar por conta própria. No outono, os filhotes tornam-se jovens, e, eventualmente, dispersam-se para encontrar seus próprios territórios. Os filhotes de hipopótamo, conhecidos como bezerros, são animais incrivelmente fofos e curiosos que nascem em meio à vida aquática, geralmente pesando entre 25 e 55 quilos. Apesar de seu tamanho considerável, eles são relativamente frágeis e vulneráveis nos primeiros dias de vida. As mães hipopótamos são muito protetoras em relação aos seus filhotes. Elas ficam próximas aos seus filhotes quase o tempo todo, cuidando e defendendo-os de qualquer ameaça que possa surgir. Os filhotes de hipopótamo começam a nadar logo após o nascimento, embora inicialmente precisem de algum apoio da mãe para se manterem à tona. Eles aprendem a nadar e a se mover na água rapidamente, o que é essencial, já que os hipopótamos passam muito tempo vivendo em rios, lagos e pantanos. Os pequenos huskies siberianos são incrivelmente adoráveis e têm uma aparência peluda e compacta. Eles têm olhos azuis ou castanhos, muitas vezes de cores diferentes, e suas orelhas são pequenas e eretas. A pelagem pode variar em cores e padrões, mas geralmente é densa e de comprimento médio. Os filhotes de husky são cães extremamente ativos e atléticos. Eles adoram correr e explorar ao ar livre, então é importante proporcionar-lhes atividades físicas adequadas,
como caminhadas, corridas e jogos interativos. Os filhotes de pinguim nascem de ovos colocados pelos pais em ninhos ou ninhos improvisados, dependendo da espécie. A incubação dos ovos é geralmente realizada pelo pai e pela mãe de forma alternada, e pode durar de algumas semanas a vários meses, dependendo da espécie. Eles nascem com uma camada de penugem macia e fofa para mantê-los aquecidos. Conforme crescem, começam a desenvolver sua plumagem adulta, que é mais densa e impermeável, ajudando-os a se proteger da água fria enquanto nadam. Os pais alimentam os filhotes com comida regurgitada, que consiste em peixes e krill, dependendo da espécie de pinguim. Os filhotes crescem rapidamente nos primeiros meses de vida, ganhando peso e desenvolvendo suas habilidades de natação e mergulho. Os filhotes de baleia são seres fascinantes e encantadores, que passam por um período de desenvolvimento extraordinário. As baleias dão à luz a seus filhotes em águas mais quentes e protegidas, geralmente durante os meses de inverno ou primavera, dependendo da espécie. O nascimento ocorre geralmente após uma gestação longa, que pode durar de 10 a 12 meses, ou até mais, dependendo da espécie. Os filhotes de baleia são relativamente grandes ao nascer, embora o tamanho varie de acordo com a espécie. Eles são cobertos por uma camada de gordura conhecida como blubber, que os ajuda a se manterem aquecidos na água fria. Além disso, têm uma coloração muitas vezes mais clara que a dos adultos. Após o nascimento, se alimentam do leite materno rico em gordura fornecido pelas mães. Eles crescem rapidamente nos primeiros meses de vida, ganhando peso e desenvolvendo suas habilidades de natação. A amamentação pode durar de alguns meses a vários anos, dependendo da espécie. Os filhotes de hiena, conhecidos como hieninhas, nascem em ninhadas que geralmente variam de 1 a 4 indivíduos. Eles nascem com os olhos abertos e dentes desenvolvidos, o que os torna bastante independentes desde o início. O parto ocorre em tocas ou em locais protegidos, onde a mãe pode cuidar dos filhotes sem muita interferência externa. Os filhotes de hiena são cuidados principalmente pela mãe, que os amamenta e os protege. Ela também os ensina a caçar e a se integrar ao grupo social da matilha. As hieninhas podem se tornar muito brincalhonas entre si, o que ajuda a desenvolver suas habilidades de caça e suas relações sociais dentro do grupo. As hieninhas crescem rapidamente e, geralmente, tornam-se independentes da mãe por volta dos 18 meses de idade, embora continuem a viver em grupos familiares coesos. A hierarquia dentro do grupo é fortemente influenciada pelo parentesco e pelas interações sociais, e os filhotes aprendem essas dinâmicas desde cedo.
Os filhotes de coelho, conhecidos como coelhinhos, são adoráveis e bastante fofos. Eles nascem em ninhadas que podem variar de alguns poucos a vários filhotes, dependendo da raça do coelho e de fatores ambientais. Os coelhinhos nascem surdos, cegos e sem pelos, o que os torna extremamente dependentes da mãe nos primeiros dias de vida. Por volta de 3 semanas de idade, os coelhinhos começam a explorar o ninho e a comer alimentos sólidos, embora ainda dependam da mãe para a maior parte de sua nutrição. Eles são muito brincalhões e curiosos nessa fase, e é importante que tenham espaço para se moverem e explorarem. À medida que os coelhinhos crescem, a mãe começa a introduzi-los gradualmente à alimentação adulta e a ensiná-los comportamentos sociais e de higiene. Por volta de 8 semanas de idade, os coelhinhos estão prontos para serem separados da mãe e encontrar novos lares, se não forem mantidos como parte de uma criação familiar. Os filhotes de gatos são animais adoráveis e cativantes desde o momento em que nascem. Eles nascem cegos e surdos, com os olhos fechados e as orelhas dobradas, e dependem inteiramente da mãe durante as primeiras semanas de vida. As ninhadas podem variar em tamanho, geralmente variando de 1 a 6 gatinhos, dependendo da raça da mãe e de fatores genéticos. Por volta de 1 ou 2 semanas de idade, os gatinhos começam a abrir os olhos, e suas orelhas começam a se levantar. Eles começam a se mover desajeitadamente pelo ninho, explorando seu ambiente imediato. Nesta fase, a mãe continua a cuidar deles, amamentando-os e ensinando-lhes habilidades sociais e de higiene. Os filhotes de galinhas, conhecidos como pintinhos, são adoráveis e fascinantes criaturas que passam por um desenvolvimento notável desde o momento em que eclodem até se tornarem galinhas adultas. Os pintinhos nascem de ovos fertilizados após um período de incubação que dura cerca de 21 dias. Durante esse tempo, os ovos são mantidos a uma temperatura constante e são ocasionalmente virados para garantir um desenvolvimento uniforme do embrião. Os pintinhos crescem muito rapidamente nos primeiros meses de vida. Durante esse período, eles passam por várias mudanças físicas, incluindo o desenvolvimento de penas e a transição para uma dieta mais próxima da dos adultos. Os filhotes de esquilos são criaturas adoráveis e curiosas que compartilham muitas características comuns com outros mamíferos recém-nascidos. Os esquilos geralmente têm ninhadas de 2 a 8 filhotes, embora o número possa variar dependendo da espécie de esquilo e das condições ambientais. Os filhotes de esquilo nascem cegos e sem pelos, sendo totalmente dependentes da mãe para sobreviverem.
Os filhotes de esquilos são desmamados por volta de 10 a 12 semanas de idade, quando estão completamente independentes da mãe em termos de alimentação. Nesse ponto, eles começam a se aventurar por conta própria e a desenvolver habilidades de sobrevivência, como encontrar comida e construir ninhos. Os leitões, os adoráveis e enérgicos bebês dos porcos, emergem para o mundo após um período de gestação de cerca de 3 meses. Com uma ninhada que varia entre 6 a 12 filhotes, esses pequenos mamíferos começam sua jornada de vida com um peso de apenas 1 a 1,5 kg. Nos primeiros dias de vida, os leitões se dedicam principalmente à amamentação e ao sono, mas à medida que crescem, sua curiosidade os leva a explorar o ambiente ao seu redor. Movendo-se com agilidade e começando a desenvolver seu revestimento de pelos, esses jovens porquinhos começam a descobrir o mundo. Enquanto continuam a se alimentar do leite materno, os leitões gradualmente são introduzidos a alimentos sólidos, como uma ração especialmente formulada para atender às suas necessidades dietéticas em crescimento. O desmame acontece entre 6 a 8 semanas de idade, marcando o início de sua transição para uma dieta totalmente sólida. Chegamos ao final deste vídeo e hoje observamos como essas criaturas adoráveis passam por um incrível processo de desenvolvimento, dependendo dos cuidados maternos e de seu instinto natural para crescerem e prosperarem em seus ambientes. Ao contemplarmos a delicadeza e a maravilha dos filhotes de animais, somos lembrados da importância de proteger e preservar todas as formas de vida em nosso planeta. Nos vemos nos próximos vídeos.